Mais uma vez, aqui em São José do Rio Preto, a gente recebe dois grandes personagens, vamos dizer assim. Marcel Souto Maior, autor de duas biografias lindíssimas de Chico Xavier e Kardec, e também Wagner de Assis, diretor e roteirista do filme Kardec também no Nosso Lar, dois consagrados filmes no Espiritismo. Bom, vou conversar primeiro com Marcel. Marcel, em uma declaração você fala que para entender Kardec, para entender Chico, você teve que entender Kardec. Fala um pouquinho disso para gente. Bom, o Chico, eu costumo brincar que ele nasceu com um manual de instrução. Assim, se você abre o livro dos espíritos, se você abre o livro dos médiuns e você enxerga o Chico em ação, né, em favor do outro, ou como esse intermediário, essa antena entre dois mundos, você encontra esse Chico nos dois livros para começar, fora o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, para eu entender como funcionava aquela lógica do Chico, né, e como funcionava essa antena do Chico, eu tive que ler Kardec. E uma outra coisa muito importante, assim, o Chico ele passou a infância assombrado por visões, por vozes, e para a família e para boa parte dos amigos dele, ele era louco. Então, né, a família é muito católica, uma cidade muito católica, então ele só entendeu que ele não, o que acontecia com ele, dentro dele, quando ele abriu pela primeira vez o livro dos Espíritos. E ele passou a vida inteira repetindo para todo mundo que tinha dúvidas. Ele falava, na dúvida, leiam Kardec. Então o Chico eu considero o maior discípulo de Kardec no mundo, e a importância do Kardec na vida dele foi crucial. Então, para entender Chico, tive que entender Kardec, ler Kardec. Bom, então você pesquisou bastante Kardec, pesquisou bastante Chico, e você dá uma declaração de que não é espírita, mesmo conhecendo tanto a obra dos dois, você ainda continua se dizendo não espírita? Eu continuo, eu sou teimoso, eu sou teimoso. Eu brinco, tinha um presidente da Federação Espírita Brasileira que eu adorava, que é o seu Nestor Mazotti, né? Eu brincava com ele que eu sou agente duplo do espiritismo, né? Que eu não me declaro espírita, é, eu tento percorrer esse território com isenção jornalística, né? Isenção nunca é possível, mas com o máximo de objetividade possível. E eu acho que eu ajudo a propagar mais o espiritismo, principalmente junto quem não é espírita, né? Sendo um jornalista e não anunciando uma conversão, por exemplo, né? Eu sei que nem se usa esse termo conversão, mas assim, eu sigo com objetividade. E na sua pesquisa, pesquisando Kardec, o que foi que você encontrou que mais te surpreendeu? Você fez pesquisas na França, né? Primeiro que eu acho muito curioso você perceber que esse professor muito cético na França do século XIX, muito cético, ele muda de vida, muda de nome aos 53 anos para dar voz aos espíritas, os espíritos, né? Eu acho que uma das lições dele que eu acho muito corajosas, assim, nunca é tarde para você mudar, para você vencer os próprios preconceitos e para você abraçar uma missão como ele abraçou. Então, eu acho que essa coragem de você rever os seus conceitos e você descobrir novas verdades é muito interessante. O segundo fato assim que eu acho que me impressionou muito era o quanto ele era estratégico, né? Ele era estratégico, Muito organizado, muito né? organizado, metódico e também estratégico. Então, quando ele abraça a causa do espiritismo e ele vê que a doutrina está salvando e transformando vidas, e ele começa a sofrer ataques da imprensa, da igreja, da ciência e tudo, né? Ele veste o que eu brinco, falo com Wagner, veste o casaco de general e vai à luta, vai para o combate. Mas ele tem uma visão estratégica de, por exemplo, quando vem o Auto de Fé de Barcelona e os livros são queimados naquela fogueira e tudo, ele usa aquele evento, né, para dar o máximo de visibilidade possível ao espiritismo. Então ele conseguia ir transformando as adversidades em ferramentas também de divulgação e de propagação da doutrina. Então esse Kardec estrategista, ele também me surpreendeu quando eu mergulhei na história dele. Agora ver o seu filme se transformar, ver o seu livro se transformar num filme mais um, né? Mais um, né?
É muito forte, né? E esse moço, Wagner de Assis, fez um filme lindo, que ele trouxe a França de volta, né, do século XIX. Eu pude ver Kardec ao vivo na pele do Leonardo Medeiros, do ator. A primeira vez que eu vi o Leonardo Medeiros caracterizado, né, ele caminhou na minha direção, assim, eu levei um choque, parecia que eu... Como pode, né? Então eu fico assim, é muito curioso, porque assim, quando eu lanço o livro, eu não fico muito tenso. Mas quando vem o filme, eu fico muito tenso, eu fico muito nervoso. E aí eu fico na expectativa, será que vão gostar? O que será que o público vai achar? Como se que eu tivesse... Eu fico muito mais nervoso que o Wagner, por exemplo. Tanto que eu chamo o Wagner de o Destemido. Porque eu fico, meu Deus, será que vão gostar? E o Wagner fica, fizemos o melhor, fica tranquilo. Eu te falo, quando eu lancei o Chico Xavier, que era o Daniel Filho, né? Eu fui para uma sessão que foi a pré-estreia do filme. Eu não tinha visto o filme antes. Era uma pré-estreia com todo o elenco e já com pronto o filme. Não podia nem dar palpite. E aí eu me lembro que eu sentei do lado do Daniel, eu tinha tido meu filho caçula pouco antes, né? Eu estava no centro cirúrgico uma semana antes. Aí eu falei, minha mão suava, eu estava gelado. Eu falei, Daniel, eu estou muito mais nervoso agora do que no centro cirúrgico, né? E aí era uma coisa... Eu fico... Mas é um filho, né, nascendo. É um filho nascendo e, assim, o filme, ele é um tiro de canhão, assim, né? O livro, se você vende 100 mil exemplares, é como se você tivesse um filme com 3 milhões de espectadores. E eu enxergo a dimensão e o impacto que um filme tem. Então, eu fico sempre bem intenso, né? Mas... Bom, vamos lá, Wagner. O filme foi sucesso de crítica, sucesso de bilheteria. Como foi para você retratar um homem como Kardec, um homem que deixou de ter vida própria, né? Porque ele mudou de nome, mudou de vida para dar voz aos espíritos, palavras até do Marcel. Como foi isso para você? Um, um desafio, uma jornada de vida. A gente nunca passa incólume a um filme como esse, né? Você é um quando você começa e claramente você vai ser outro quando você termina. E a gente agora está nos finalmente das jornadas, das maratonas, né? Como todo filme, você precisa correr inúmeras maratonas de esforço, de realização. E acho que por conhecê-lo previamente, por conta de uma opção de vida, por conhecer esse Kardec que está espalhado no Brasil inteiro, a gente conseguiu entender muito claramente que era preciso tirar o Kardec do centro espírita também. Tirar o Kardec do quadro da parede, tirar o Kardec da capa do livro e apresentar para as pessoas que conheciam e para as que não conheciam o Kardec um ser humano. Então, o maior desafio e talvez o maior desejo nosso era aproximar o Kardec das pessoas com a humanidade genial dele, com a humanidade missionária dele, com a humanidade que caracteriza todas as pessoas em diferentes graus que se veem diante desse mundo, dessa dimensão espiritual. Ele, como descobridor disso, e obviamente o codificador, né, criando o códex desse conhecimento, ele também precisou passar, como bem disse o Marcel, por inúmeras modificações, por transformações muito duras. Então, eu vejo muito o mito clássico do herói na vida do Kardec. Né? Em todas as jornadas, todos os aspectos da jornada do herói estão ali. Isso, para a gente, é um desafio muito grande em todos os sentidos, espirituais, materiais, emocionais, psicológicos, enfim. Mas é o tal negócio, quando ele me liga e pergunta se está afim de fazer o filme, estou fazendo o livro, você tem duas opções, dizer sim ou não. Quando você diz sim, tem que, tem que ir em frente, contar com todas as pessoas que virão remar contigo, mas a travessia vai ser dura mesmo, é assim mesmo, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre o desafio de ter sido convidado pelo Marcel para fazer o filme. E você retratou um, um Kardec muito humano, né? Com seus medos, diante de um desafio gigantesco que é retratar
a vontade, vamos dizer assim, dos espíritos, né? Você, nos bastidores, me disse que é espírita. Isso teve alguma diferença para você? Acho que as minhas decisões profissionais como cineasta, eu não sei medir o quanto as decisões artísticas, elas estão baseadas em leis cinematográficas, em leis de dramaturgia. Acho que como profissional, né, diretor ou eventualmente produtor, roteirista, enfim, aí sim o espírita que tenta existir em mim de cada vez, imagino, de forma melhor, talvez aí ele prepondere mais. Mas as decisões artísticas, elas são tomadas sempre em função de contar bem aquela história, né? Quando eu confesso, quando falei para o Marcel na época, eu não esperava. Quando ele vem me falar do livro, eu fico feliz, falo assim, poxa, Marcel, também é destemido do ponto de vista de fazer mais uma biografia do Kardec. E eu literalmente estava preparando o Nosso Lar 2, estava preparando a Menina Índigo, outros projetos. E quando ele fala, eu acho que a gente tem que, eu acho que essa história é cinematográfica, me cai uma ficha, né? Cara, é aquela coisa como eu não pensei nisso antes, né? E é incrível que você pensa na possibilidade e aí sua alma inteira, sua vida inteira mergulha para que isso aconteça, né? Novamente, não dá para passar igual num projeto como esse. E é bacana, né? Que bom que seja assim, né? Teve alguma curiosidade que aconteceu durante as gravações que você possa nos contar? E uma que eu comentei com você também nos bastidores, que o Léo Medeiros é sobrinho neto do Eurípides Barçanufo, e isso foi uma coincidência, né, o convite. Tem inúmeras coisas bacanas, e por isso que acabou virando um livro de bastidores, né? Eu escrevi diversos registros em forma de crônica, às vezes, ia mandando para ele no calor do momento. E a gente foi vivendo coisas interessantíssimas que são partes de realizar cinema e outras também que fazem parte daquela sincronicidade bacana que a gente conhece. Então, o convite ao Leonardo Medeiros foi feito pelo talento dele, pelo profissional que ele é, pela idade, pelo physique du rôle, pela característica física. E depois disso ele me contou que a família dele, ele tinha uma ligação direta com o Eurípides Barçanufo. E aí, obviamente, fiquei muito feliz que a gente estava numa sintonia boa para isso. A gente achou uma oração presa na caixa de luz da locação onde a gente filmou o Kardec. Era uma oração escrita à mão. Depois vocês podem. No livro tem essa oração, a gente publicou o original. E era uma oração que falava de trabalho, de agradecer o dom do trabalho. Então a gente fez dessa oração, que literalmente eu não sei quem botou essa oração lá, não tem assinatura, escrita a lápis. E a gente fez dessa oração a nossa oração diária. E no final das contas, eu acho que quando você faz cinema, a coisa mais mágica é quando ligam as câmeras, né? Então não precisa ter nenhum fenômeno espiritual. Já existe um grande fenômeno que, como disse o Marcelo, você está recriando, no caso do Kardec, você está recriando uma história que todo mundo tem o seu Kardec na mente, né? E o nosso desafio era contar bem aquela história com a maior credibilidade possível e de uma época que não existe mais nem em Paris. Então, toda vez que a câmera liga é mágico, né? Ver a Amélie, né, que a gente chamou de Gabi, ver as irmãs Boudin, ver a mesa flutuando, isso tudo é mágico. Então, não precisa mais de fenômeno, né? Tem uma história se construindo ali na nossa frente e é bacana, né? Depois desse sucesso todo nos cinemas, o filme agora vai para o Netflix, que tem uma visibilidade mundial. Isso é muito bacana, né? A gente queria que o filme levasse a história do Kardec para fora dos centros espíritas, né? Atravessasse as barreiras do centro espírita. E ele fez isso parcimoniosamente e levou o público aos cinemas. E surpreendentemente, mas não impossível, o filme encontrou um caminho. E além de ir para fora das casas espíritas, ele atravessa as fronteiras do Brasil através de uma plataforma. Então, isso é mérito da história, mérito do Kardec. Claro, não estou sendo. Não é falsa modéstia, mas sim, é mérito desse tema que está ali. E, claro, a gente fez bem, a gente ficou feliz com o resultado. E que bom que isso aconteceu. O Nosso Lar, ele aconteceu isso, mas diferente. Ele foi sendo negociado de país em país. Então, quando ele chega a quase 40 países,
É esforço de venda, esforço de convencimento. Ah, mas um filme falado em português sobre vida espiritual, ninguém conhece. Aí o cara comprava, sei lá, na Turquia, e aí gostava. Então era um trabalho de formiguinha. Já o Kardec pegou uma highway, né? Pegou uma autoestrada e que vai estar presente nas casas das pessoas, não só no Netflix, que é a principal, mas nas outras plataformas de vídeo on demand, que isso, a tecnologia hoje permite que isso aconteça, é bom para o cinema, talvez esvazie um pouco os cinemas, porque tem uma mudança de cultura na forma de assistir histórias, mas tudo bem, cada história encontra seu caminho. Então, esse acordo é um acordo espetacular mesmo, muito bacana. Mérito da Conspiração Filmes, que é a produtora do filme, nesse caso, não é a minha produtora cinética. E eu acho que a gente vai ter quase como um novo lançamento agora no final de agosto, né? Ou seja, vamos falar de Kardec novamente. Isso só reforça a hashtag que meu filho falou para mim, filho de 10 anos. Ele me viu fazendo uma palestra sobre Kardec, dizendo o quanto Kardec era importante nos dias de hoje e tal. E ele falou, pai, quando você for falar aquilo tudo, é só você falar a hashtag Kardec vive. E ele sintetizou para mim, verdade. O Kardec é vivo nos centros espíritas, nas pessoas que querem se transformar, nas pessoas que estão pesquisando espiritualidade, nas pessoas que não o conheciam, achavam que ele era médium, e viram que ele era um cara guiado por inteligência, por pragmatismo, por ciência. Então ele vai vivendo nesse sentido, o legado dele é eterno, né? E outros filmes do Kardec, espero que venham, séries, tem muito material, né? A gente poderia fazer uma trilogia, sim, poderia. Então acho que é uma bela caminhada, mais um bonito momento. Não tenho dúvida que daqui a anos a gente vai continuar tendo momentos bonitos em relação ao filme. É assim até hoje com o Nosso Lar. E cinema é assim, é a arte do século XX aí se desdobrando para as potências do século XXI, né? Que bom, né? É isso aí, viva a sétima arte, né? Viva a leitura, a literatura, que nos trazem aí toda essa história do Kardec. Obrigada pela entrevista, obrigada, Marcel. E hashtag Kardec vive. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.